Eu cheguei a cheirar cocaína em cima do CD de rock evangélico. Mas a questão da música, principalmente o rock, ela tem uma influência muito grande sobre as pessoas que usam drogas. Se você trocar isso por droga, a sua mãe vai morrer. Eu não dei ouvidos àquela voz. E eu fui e troquei. Você trocou? Troquei. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Hoje nós estamos aqui numa parte diferente do nosso estúdio, o estúdio onde eu gravo os vídeos normalmente sozinho. Ele fica aqui mais à direita. Até gravei um stories no meu Instagram mostrando parte aqui do nosso estúdio, como que funciona. E esse lugar aqui eu reservei para fazer entrevistas. Nem criei um nome ainda para o quadro, né? Fala Sério, conversando com Fala Sério Pastor, não sei. Ficou bom. E esse espaço aqui eu vou entrevistar pessoas especiais, né? Quando nós tivermos aqui a presença de um pastor, palestrando da nossa igreja, ou alguém, ou um psicólogo, mas eu acredito que muitas vezes a gente fica querendo, né, buscar coisa lá fora, ou esperando alguém, quando na verdade estamos cercados de pessoas especiais com histórias incríveis para compartilhar. E hoje eu vou inaugurar este quadro aqui no Fala Sério Pastor, não é? Onde nós vamos entrevistar pessoas assim, como disse, pessoas especiais, entrevistando o Robson. Ele que tem uma história assim fantástica do milagre do poder de Deus e como Deus pode transformar vidas. E a história dele eu tenho certeza que não somente vai impactar você no sentido de você entender o poder de Deus e como Deus pode transformar a vida de pessoas, mas também servir de alertas para duas pessoas, para aquele jovem que talvez esteja andando aí em companhias duvidosas, para, sabe, cair a ficha assim, aquele alerta e dizer, opa, deixa eu mudar de atitude. E também para os pais que estão vendo aí os seus filhos, fiquem de olho, estejam atentos às amizades. E por que eu estou falando isso? A história de vida do Robson é um verdadeiro milagre. E você então vai acompanhar essa história conosco hoje. Portanto, fica com a gente até o final desse vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, seu comentário, porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. Fica com a gente até o final. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com o Robson, ele que é membro aqui na nossa igreja, mora aqui na região de Waterbury, mas frequenta aqui em Danbury, na igreja daqui onde nós estamos agora, e eu vou conversar com ele um pouco sobre a história do Robson. O Robson, ele tem uma história, como disse, assim, incrível, com passagem aí pelo mundo das drogas, ele que conheceu bem a fundo este mundo. Robson vai contar um pouco então dessa história e vendo o poder de Deus, tirando ele de lá e resgatando ele e trazendo o Robson para a sua maravilhosa luz. Uma das coisas, Robson, que a gente sabe neste mundo das drogas, neste mundo sombrio que as drogas proporcionam, muitas vezes o jovem que entra não consegue sair, e eu tenho certeza que do grupo que começou com você ou que chegou a usar drogas com você, talvez você seja um dos poucos sobreviventes. É verdade, pastor. Poucos sobraram. Então, eu queria assim que você contasse a sua história, né? Como foi que tudo começou? Primeiro se apresente, né, para o nosso público, Okay. de onde você é e etc. E depois aí você já pode começar falando pra gente como foi que começou a primeira vez, sabe, a primeira influência, quem te levou para este mundo. E aí, então, a gente vai dialogando ao longo do seu testemunho. Tá certo. Bom, meu nome é Robson, como o pastor já falou, frequento a igreja aqui, sou membro, e sou casado, tenho 3 filhas, né? Já sou avô, inclusive. 5 netos. Olha só. Mas, como o senhor disse, um milagre, né? Eu me considero, e sempre quando eu dou esse testemunho, eu falo que realmente eu sou um milagre de Deus. Não só pela questão física, mas mental também, né? Por causa do que as drogas fazem, né? Na mente das pessoas, como ela prejudica, como ela destrói, né? O cérebro. Então, Deus me manteve assim justamente para a gente poder glorificar o nome de Deus, né? A história começou, pastor, quando eu tinha ali os 12 para 13 anos.
na minha cidade de Curitiba, eu sou de Curitiba, sul do Brasil, né? E numa brincadeira que foi, as crianças pré-adolescentes, né? Fazendo na escola, a gente viu isso. Eu, particularmente, vi de longe, assim, não vi o que exatamente estava acontecendo. E quando cheguei em casa, no bairro ali com os amigos, né? A gente sempre se encontrava ali, comentando o que estava acontecendo lá na escola e tal. Eles estavam falando de uma brincadeira que chamava-se, na época, desmaio provocado. E um dos amigos disse, eu sei algo que dá um efeito parecido. E aí todo mundo ficou assim, mas o que é isso que dá um efeito parecido com aquela coisa que faz você desmaiar? Aí ele falou cola. E a mãe dele produzia chinelos artesanais e usava cola para fazer a colagem da sola dos chinelos. Sim. Ele foi até a casa dele, trouxe num pacotinho de leite, inclusive a gente achou, nossa, isso aí deve estar com cheiro ruim, né? Os adolescentes ali, né? Sim. E aí começamos ali a cheirar cola. Foi assim que eu ingressei no mundo das drogas, né? Pela cola. E existem, depois a gente descobre que existem vários produtos que com a inalação, né? Sim. Vai dar alteração no seu cérebro. E a cola realmente é algo que dá uma alteração muito forte, a ponto de você ter, assim, alucinações. Exatamente, alucinações, coisas terríveis. E posteriormente a isso, né, veio a maconha. Eu dizia para os meus amigos, na época, pastor, que eu não tinha curiosidade, eu não gostaria de experimentar. Muitos deles diziam, não, mas eu quero saber como é que é. E isso, bom, eu estou com 59 agora. Não é mesmo, cara? Então, eu não pensei que você estava nessa idade, atrás, não. Né? Pra jovem, é um milagre, né? Jovem, né? Para ver que é um milagre mesmo, né? Então, com 59 anos e passado esse tempo todo no mundo das drogas, foram 20 anos, pastor, no mundo das 20 drogas. anos? 20 anos no mundo das drogas, começando ali com os 12, 13, né? Até os 33 anos. Eu tive vários internamentos, né? E começando com a questão da cola, né? Aí depois veio a maconha. E aqui eu queria frisar, pontuar essa cena aqui. Porque eu ouvia meus pais dizerem que cuidado na escola, cuidado com as companhias, cuidado com o que te oferecem e tal. Eu jamais pensei que isso ia acontecer comigo. Certa vez eu estava na escola, pastor, e tinha ali, nessa região onde eu estudava ali, uma favela próximo, sabe? Era um lugar próximo do centro, mas tinha uma favela meio central ali. E sempre tinha policial ali no portão de entrada da escola, na saída e na entrada, né? Sim. E certa vez, Curitiba é um lugar frio, né? E eu estava assim com ponche, né? No sul a gente usa Sim. aquela coisa do ponche, né? E se aproximou um rapaz, assim, perto de mim e falou, segura aí. Bem assim, desse jeito que eu estou fazendo com o senhor. Segura aí. E me pôs na mão. Eu fiquei com medo por causa do policial que estava ali e acabei pegando aquilo. Nessa época eu ainda não tinha experimentado maconha. E aí eu dei para um outro amigo meu que eu sabia que ele usava maconha, mas eu não tinha interesse, né? Mas por causa da cola, aí depois que comecei a cheirar, né, mais vezes, a gente foi para maconha. E daí da maconha para outras drogas que, nossa, foram terríveis na minha vida. Assim. Eu quero até aproveitar para falar sobre isso, porque existe, eu não quero necessariamente, Robson, entrar em questões assim políticas, mas existem vertentes hoje em nosso país que defendem, por exemplo, a descriminalização da maconha. Diz assim, não é a descriminalização das drogas, é a descriminalização da maconha. E você falou algo que é muito interessante, a maconha ela acabou sendo a porta de entrada para outras drogas, e parece que essa é uma tendência comum. Sim. A maconha sempre servindo como aquele instrumento que vai abrir portas para outras drogas, e foi assim contigo? Foi assim comigo. E na verdade é assim com a maioria das pessoas, né? Na verdade a porta de entrada foi a cola, né? Uma coisa que você consegue, pelo menos naquela época, facilmente, e até hoje eu creio que é bem mais fácil conseguir, né? Uma Sim. coisa mais barata e é mais fácil conseguir. Entre outras coisas, né? Porque daí passei pelos comprimidos com álcool, passei por drogas, entre aspas, mais naturais, tipo cogumelo e chá de lírio, né? Que é uma planta que... Então vamos lá, você usou cola, maconha, cogumelos, chá de lírio. Daí passei para cocaína, teve cocaína. Uau, você foi para pesada, hein? Daí fui para pesada. E posteriormente, os últimos anos, foi crack mesmo. Você foi pro crack? Até o crack. A cocaína não só inalável, né? Cheirando. Injetável. Mas injetável também. Você chegou a usar heroína também? Não.
Não cheguei, mas se LSD. tivesse aparecido para pastor, provavelmente eu teria me envolvido com coisas mais pesadas ainda. Porque, como o senhor mencionou, e bem colocado, é um processo, assim, né? Você sempre quer coisa nova. Exatamente. A ideia de já Exatamente. experimentei isso, tem alguma coisa diferente? Isso. E a coisa da amizade, pastor, eu acho que é muito importante que os pais tenham essa atenção em relação às amizades dos filhos. Porque a pessoa sozinha, ela nunca, um jovem, um adolescente sozinho, ele nunca vai pensar, não, hoje eu vou lá, eu vou buscar droga, e vou comprar, vou usar. Sim. Não vai fazer isso. Verdade. Ninguém vai fazer isso. Verdade. Mas na companhia de amigos que já passaram com outros amigos pela Na experiência, influência. na influência, Sentir parte do grupo. Exatamente, ele vai, ele experimenta, e se ele não experimentar, o que é difícil acontecer, ele vai servir de motivo de chacota muitas vezes. Ah, não, aquele lá, ele não tem coragem e tal. E até essa coisa da chacota e da zoeira, né, que eles dizem, né, zoar, né, a pessoa acaba, para provar que ele... Cedendo a opinião do grupo, aos interesses, sabe aquela coisa do grupo ali? Infelizmente isso acontece muito. Então é importante que os pais estejam de olho nos amigos dos filhos. Tê-los em casa, ter os amigos dos filhos em casa, saber quem são todos os amigos, conhecer os amigos, procurar saber dos filhos, com quem os filhos estão andando. Isso é muito importante, pastor. Às vezes pode até parecer uma máxima, me diga com quem tu andas que te direi quem tu és, mas não deixa de ser uma grande verdade. Com certeza. E os pais têm que estar de olho. Bom, e tem a outra máxima, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Isso. Os bons muito costumes. Importante isso. Ok. Você então ingressou no mundo da maconha através dos seus amigos. E quais foram as experiências? Conta pra gente um pouco das experiências que você vivenciou no mundo das drogas. Assim, eu digo, perigos, risco de overdose, você chegou a sofrer, enfim, qual foi o fundo do poço? Conta pra gente um pouco da sua história, depois que você foi aí para a parte mais pesada. Certo. Antes de falar dessa parte mais pesada, eu queria fazer mais um alerta assim, para os pais. Sim. Prestar atenção nos filhos. Não há ninguém melhor que os pais que têm relacionamento com seus filhos. Isso é importante, né? Que os pais tenham relacionamento com seus filhos, né? Sim. Não há ninguém melhor para conhecer os filhos. Então, os pais devem estar prestando atenção nos filhos se eles querem proteger os seus filhos. Algumas coisas vão mostrar que algo diferente está acontecendo se o pai prestar atenção na maneira com que o filho está se comportando. Como ele come, se ele está tomando banho, se ele está fazendo a higiene normal dele, se ele fica muito tempo no quarto fechado. Essas coisas todas podem ser um indicativo de que alguma coisa não está certa, pastor. Uau. A maneira de falar, você consegue, eu hoje em dia, claro, pela experiência, né, eu consigo identificar olhando para uma pessoa se ela está drogada ou não. A questão dos olhos, principalmente em relação à maconha, né? Prestar atenção nos olhos, porque fica vermelho. Ver se o filho está andando agora com colírio. Ver se ele tem, de repente, a seda, né, que eles falam. A gente fala, né? Seda para enrolar a maconha, papelzinho para enrolar a maconha. Se ele tiver com problema de vício já com cigarro, com bebida, isso é perigosíssimo, porque antes da cola e antes disso ainda tem a bebida alcoólica, que no Brasil é livre, né? Para jovens, para adolescentes, né? Sim. Então, tudo isso é porta de entrada para a pessoa entrar no mundo das drogas e ir para essa parte mais pesada, que é o que a gente vai estar comentando agora, que é, assim, como a gente falou no começo, pastor, nem todos saem, né? Exatamente. Nem todos conseguem. Pouquíssimos conseguem sair e só tem um caminho para sair. E a gente vai falar talvez um pouco mais sobre isso mais adiante. Só tem um caminho, né? Eu conheci pessoas que aparentemente tinham saído, mas voltaram, e quando volta, daí é pior ainda, né? Volta, é como a Bíblia fala, né? O cachorro que volta para o seu vômito, né? Parece que volta pior e afunda mais, e via de regra termina em tragédia, né? E via de regra termina em tragédia, exatamente. Então, a partir do momento que eu já tinha experimentado a maconha, né? Começaram a surgir outras ideias ali, de comprimidos, de medicamentos. Inclusive, isso é uma coisa importante para que os pais também prestem atenção. Né? Se está tendo muita coisa de medicamento, cuidado com os medicamentos que se tem em casa. Eu nem sabia que podia fazer isso, usar medicamento com bebida alcoólica. Essa mistura produz efeitos alucinógenos. Ou talvez não tão sérios como alucinógenos, né? Mas vai dar um efeito... de euforia,
muitas vezes. Alucinógeno, talvez não, porque precisa de uma coisa mais forte, aí, que seria, no caso, um cogumelo, né, que é da onde se extrai o LSD, né, o cogumelo. Ou então esse outro... até às vezes fico meio preocupado em falar, né, Não, não precisa, se não não quiser dar detalhes, daqui a pouco alguém curioso aí, querendo fazer uso. Exatamente. Então tem coisas que tem que tomar cuidado no falar, né? Mas existem plantas, queridos, existem plantas que são plantas ornamentais, que são alucinógenos tão potentes ou mais potentes do que drogas que se fazem em laboratório, sabe? Existem drogas muito potentes. Enfim, e daí, né, depois da maconha, começaram a aparecer comprimidos, a gente começou a experimentar os comprimidos, eu experimentei vários tipos de comprimidos, né? O Ptoledon, Artânio, esse êxtase xarope. também. Esse êxtase já é uma coisa mais moderna. No meu tempo, né, eu já tô com 59, né, pastor? Não existia ainda. Não tinha êxtase ainda. Hoje em dia eles chamam isso de... tem umas nomenclaturas da gíria, né? Sim. Eles falam bala, né? Fala bala para esse tipo de comprimido que tem esses efeitos... Certo. Aí, de drogas, né? Que são drogas que... Você ia falar do xarope? Existem xaropes, inclusive aqui nos Estados Unidos, tem xaropes que você vai comprar, que você precisa apresentar o seu documento de identidade provando que você é de maior, porque eles não vendem. São xaropes alucinógenos. Não, nighttime, que é uma coisa mais forte, que é tipo um calmante, assim, para dormir bem, para apesar da tosse, né? Essas coisas são as coisas que os drogados, as pessoas que começam a usar drogas começam a fazer uso também. Ok. E no meu tempo tinha xaropes daqueles a gente usa. Eu particularmente não me lembro de eu ter experimentado xarope assim, mas eu sabia de pessoas que tomavam um tal de Pambenil, que era um xarope que tinha lá no Brasil, né? E as pessoas tomavam, porque tem o álcool, tem a cafeína ali dentro, que são produtos que realmente acabam, né, trazendo mudança no seu cérebro, assim, né? Enfim. Sim. E aí, como foi o profundo? Como é que foi? E alguma experiência assim um pouco mais chocante? Eu lembro que você contou essa experiência pra gente, eu acho que uma ocasião que você estava no banheiro. Sim. Conta pra gente um pouco aí como que foi o chegar ao fundo do poço, esse passo a passo até lá. Depois da maconha ali, dos comprimidos, né, eu tive infelizmente a oportunidade de experimentar a cocaína, né? E eu comecei cheirando cocaína, né? Poucas vezes eu cheirei, mas eu comecei a fazer uso de injetar. E foi perguntando para as pessoas que usavam, né, alguns amigos daquele tempo, né, que injetavam, e eu comecei a injetar. E aconteceu várias vezes, pastor, coisas tristes assim, eu sentia pena de mim mesmo, mas não tinha força para sair daquilo. De me trancar no banheiro, né, e ficar usando cocaína, injetando a noite inteira. E chegar a um ponto assim de você já não conseguir mais encontrar a veia, né? E agulha ali, e você tremendo, porque você fica querendo injetar e tremendo, e a agulha perfurando o seu braço, o sangue escorrendo, aquela coisa ali terrível, assim. Eu tinha certeza que eu iria a qualquer momento morrer. Eu sabia que eu ia morrer. Eu não tinha forças para sair daquilo, pastor, sabe? E aí começaram os internamentos. Meu primeiro internamento, na verdade, aconteceu, eu ainda não tinha experimentado a cocaína, mas eu já tinha experimentado o cogumelo, que também esse assim, é um alucinógeno bem potente, sabe? Tinha experimentado o chá de bute, né, que é o chá de lírio que se fala, né, que é uma das plantas que eu falei ornamentais, que é muito, muito forte. Essa foi a pior droga que eu já experimentei. E aí foi o primeiro internamento no tempo da maconha ainda. Eu tive vários internamentos, né, tipo pelo menos uns 8, assim, sabe? Foi bem complicado. E essa ocasião aí que eu me lembro que eu, olhando para o espelho, sentindo pena de mim mesmo, né, de estar ali e sabendo que eu ia morrer se eu não fosse liberto daquilo de alguma forma. Eu já tinha feito algumas tentativas, já tinha feito alguns internamentos, né? E, nossa, nessa época que eu estava usando já a cocaína, né? E já era casado. Já era casado. Já era casado com as minhas filhinhas pequenas, né? Com a minha esposa, às vezes, tantas vezes ela batia no banheiro pedindo para eu sair, ela sabia que eu estava usando, né? E assim, terrível, devastador, pastor. Devastador. Teve experiências mais terríveis ainda com a questão da cocaína, né? Que assim, foi uma droga bem potente, né? E que depois veio ainda o crack na sequência. Teve um momento, uma experiência muito triste para mim, assim, eu vou falar isso com peso assim no coração e sempre peço a Deus perdão por isso, né?
É difícil até de falar assim, mas enfim. Teve um momento, pastor, na minha vida que naquela de buscar droga, de querer droga, e eu às vezes não tinha nem mais dinheiro, usava às vezes o dinheiro todo, depois ainda queria mais, passava a noite inteira usando às vezes com os amigos. E minha mãe teve um problema de saúde sério, assim, aquela coisa do, eu não vou saber dizer o nome científico da doença, né? Em que o coração dilata, né? Cresce, o coração, as pessoas falam coração crescido, né? Uhum. E ela estava com a saúde bem debilitada e ela estava hospitalizada, né? Ela veio de São Paulo, estava hospitalizada e ela me pediu para eu guardar uma correntinha que ela tinha de ouro. E é uma coisa que eu não sei muito bem como isso explicar, mas eu queria usar a droga, não tinha dinheiro, mas eu estava com aquela correntinha que minha mãe pediu para eu guardar. E eu fui usar aquela correntinha para comprar droga. Mas quando eu fui para comprar droga com aquela corrente da minha mãe de ouro, que ela tinha uma estimação por ela, né? Uma coisa na minha mente assim falou para mim, eu não sei se era o Espírito Santo me avisando, apesar de estar vivendo aquele mundo das drogas e tal, mas eu penso que Deus está numa batalha, os anjos de Deus e o Espírito Santo numa batalha muito grande para resgatar todas essas pessoas, e seja qual for o vício, qual seja o problema da pessoa, porque Deus quer salvar as pessoas, né? Amém. E essa voz na minha mente, ou a minha própria consciência, o Espírito Santo trabalhando através da minha consciência, dizendo, se você trocar isso por droga, a sua mãe vai morrer. Eu não dei ouvidos àquela voz. Você sentiu como se fosse algo falando a você, Sim, se você trocasse aquela sim, correntinha, sua mãe morreria. Sim. E eu fui e troquei. Você trocou. Troquei. Minha mãe faleceu naquele dia. Oh. Foi terrível, foi terrível. Foi devastador, realmente. Mas como eu estava sob o efeito das drogas, né? Porque eu comprei uma quantidade razoável, eu estava usando as drogas. Eu tive que levar o corpo da minha mãe para São Paulo. Olha que experiência triste, como Satanás se aprisiona de tal forma que as coisas mais sagradas para você, pastor, deixam de ter aquele valor santo e sagrado que elas realmente devem ter, né? Sim. Pai e mãe, algo assim. E, infelizmente eu tive que ir com o corpo da minha mãe no carro funerário até São Paulo, no interior de São Paulo, né? Foi uma viagem assim terrível, eu estava sob efeito das drogas, né? Tinha droga comigo. Você foi levar sua mãe drogado. Sim, sua mãe sim. Não eu dirigindo, né? Sim, mas acompanhando, sim. E mesmo lá, enquanto as pessoas estavam, apesar de eu estar sentindo a dor da perda, ainda assim, no velório eu ainda usei droga. Então, assim, Satanás, ele quer aprisionar você, ele quer aprisionar os jovens, principalmente os jovens, né? Porque a Bíblia diz que os jovens têm força, os jovens têm poder, Deus quer usar esse poder dos jovens, mas Satanás não quer permitir isso. Então ele vai arrumar de várias formas e vai levar você a um ponto de como aconteceu comigo essa história e outras, de chegar a trocar. Eu ouvi essas coisas antes, pastor, dos meus pais dizendo para mim, antes de usar as drogas, olha, as pessoas trocam as roupas do corpo, as pessoas dão tudo. E quantas vezes, pastor, eu troquei bicicleta que eu comprava, presentes que eu ganhava da minha esposa, eu trocava por droga, até de chegar a tirar o sapato do pé para dar voltar para casa descalço. Para voltar para casa descalço. E longe de casa. E no frio que é o estado de Curitiba, né? O estado do Paraná, de Curitiba. Uau. Então, assim, você fica realmente dominado e não é fácil de sair, pastor. Não é fácil de sair. É uma luta. E essa foi a experiência que você considera, assim, talvez mais pesada, o fundo do poço, né? Você quer sentir a dor da perda, você tem a dor da perda ali, e você, como falou, já tinha escutado, né? E o Espírito, quem sabe, falando com você, e mesmo assim, em meio a toda aquela dor e sofrimento, não conseguir largar. Jovens, é para que vocês percebam o nível que a droga ela aprisiona, o quão acorrentado fica o indivíduo quando está sob o domínio das drogas. É algo realmente, nossa, terrível. Mas conta aí como foi que você conseguiu sair desse poço, amigo. Porque eu acho que essa é a melhor parte. Talvez esteja nos acompanhando aqui algum jovem que está começando. Sim. Talvez você que está me assistindo agora experimentou 1 ou 2 vezes. Está começando agora. É o alerta para você, Deus dizendo para você assim, ei, para agora
enquanto é tempo. O Robson conseguiu sair, mas muitos dos amigos deles nunca saíram e morreram. Uns morrem porque acabam enveredando pelo mundo do crime, não deixa de ser, porque precisa de dinheiro para comprar e para alimentar o vício, acaba, enfim, trocando tiros com a polícia, um dia morre. Essa é uma possibilidade. Sim. Outra possibilidade comum é a questão da overdose. O indivíduo ele sempre quer mais e mais e mais até um dia que o corpo não aguenta. Mas, então, você que está me assistindo agora, talvez já começou agora, é hora de parar. Talvez você que esteja me assistindo já está usando há muito tempo. E quem sabe olha e diga assim, não, tudo bem. Para quem está começando agora, pastor, até consegue sair, mas e uma pessoa que usou por 30 anos? 20, desculpa. 20 anos, até os 30 você usou. Até os 33. Até os 33. 12, 13 até os 33. Então, por 20 anos usando drogas. E Deus conseguiu resgatar o Robson, tirar de lá. Então, esse recado aqui, a próxima fala dele vai ser para você. Para te dizer assim, é possível sim. Tem possibilidade de você sair, existe possibilidade de você ser liberto. Agora, serve também para você que nunca usou e para você que é pai. Não, eu sou da igreja, não é? Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou adventista, eu sou batista. Não, eu educo meus filhos levando na igreja, isso não vai chegar nele. Ei, chega. Porque a droga, ela não escolhe quem não tem fé. Ela não escolhe quem não, só vou quem não é da igreja que eu vou. Não. A droga, ela chega em todos os lares. Se você vacilar com as amizades dos seus filhos, então cuida, você que é pai, você que é jovem, cuide com as suas amizades, tá? Porque não escolhe igreja, não. Se você der brecha, Satanás ele vai usar pessoas para chegar com a droga até você. Mas, Robson, para servir de incentivo, eu acredito que a gente conta o testemunho assim para mostrar como que a coisa foi pesada, mas ao mesmo tempo, quanto mais fundo a gente está, maior é o milagre, maior é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Por isso que assim, nas histórias como a de Paulo, que foi tão longe na perseguição aos cristãos, se torna tão linda porque o resgate é muito bonito também. Sim. Como foi que Deus te resgatou? Foi um milagre maravilhoso. Essa coisa das drogas atingir todas as camadas, pastor. Tanto as pessoas ricas de posses, quanto as classes médias e as classes pobres. A droga alcança todos os lares, todos os níveis, todos os lares, todas as crenças. É algo assim que Satanás é uma ferramenta muito poderosa nas mãos de Satanás para destruir aqueles pelos quais Jesus deu a vida lá na cruz. Se der brecha, todo lá ele vai chegar. Não importa se é rico ou pobre. Vai chegar. E infelizmente hoje em dia a gente tem até experiências, assim, a gente consegue ver aqui na América principalmente, né? Onde como é que eu vou dizer? Duas gerações, né? Não vou dizer duas, porque não é só duas, né? Mas gerações se encontrando, onde os pais foram usuários, continuam usando e os filhos começam e usam junto com os pais. Uau! Coisas terríveis, terríveis. E no final das contas só leva em tristeza, morte entre familiares, né? Coisas assim catastróficas, absurdas que Satanás vai usar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Deus é maravilhoso, pastor, e Ele me resgatou lá do lamaçal, né? E a primeira coisa importante é a pessoa se dar conta de que ela precisa de ajuda. Ela quer sair dali, ou então, se ela pensa assim, não tenho força, como o senhor mencionou, né? Agora já estou há tanto tempo, para alguém que está começando agora é fácil e tal. Sempre é possível. E eu vou dizer, assim, de carteirinha, com conhecimento de causa, pastor, é possível sim, mas de toda a minha experiência, assim, desses 20 anos de drogas, eu conheci poucas pessoas que saíram e acabaram voltando sem um auxílio especial, sem um auxílio superior, sem um auxílio divino, né? Eu conheci pessoas que saíram e depois acabaram voltando. E tem uma coisa muito importante aqui nesse contexto da saída, já vou contar como é que isso aconteceu, mas nesse contexto da saída, a pessoa vai ter que se conscientizar, ela vai ter que pedir para Deus conscientizar ela de que ela não tem controle sobre aquilo, porque isso passou pela minha cabeça várias vezes. E por isso que vieram as quedas. Depois de algum tempo ainda caía, né? Não, agora eu estou bem. Eu acho que eu consigo controlar e eu só vou usar no final de semana. Não funciona, pastor. Não funciona.
Não funciona. Não, agora eu vou só... Não funciona, não funciona. Não adianta. Você tem que colocar na cabeça, você tem que pedir para Deus colocar na sua cabeça que é nunca mais. Tem que ser radical. Tem que ser radical. Não é um negócio assim, agora só de 15 em 15. Não. Só no final de semana. Eu não vou mais usar crack. Não sou viciado. Eu não vou usar mais crack, porque crack realmente é um negócio... Eu não vou usar mais cocaína, mas um baseadinho, uma maconhazinha ali. Final de semana Final só. de semana. Não funciona, pastor. Volta. Não funciona. Volta. A pessoa vai ter que tomar algumas atitudes assim para começar a desenvolver essa ideia de abandonar. Ele vai ter que deixar os amigos. Uau. Presta atenção. Porque a influência dos amigos começa com a influência dos amigos e pode ser que nunca acabe por causa da influência dos amigos, pastor. Pode ser que nunca acabe e a pessoa vai morrer pela influência dos amigos. Então, quer largar, a primeira coisa é largar a roda de amigos que usa. Sim, com certeza. Faz sentido. Total sentido. E não adianta para um cristão, um crente, né, pensar assim, não, agora eu já saí, tô bem, eu vou lá falar para eles para... Vou evangelizar. Não vai funcionar. Deixa outro evangelizar, não vai né? Funcionar. Uma coisa que é importante falar, pastor, que está na minha experiência aqui, são tantas coisas, né, mas enfim, uma coisa que eu acho importante falar também, alguns costumes a gente vai ter que abandonar também. Eu, como no mundo das drogas, o povo, a maioria das pessoas aí curte muito a questão do rock e tal, estilo de música, estilo de vida, né? Roupa, tudo isso realmente tem uma influência pesada. Eu, como cristão, e depois, né, que me converti, eu tive queda aí, pastor, depois eu vou contar isso aí. Mas a questão da música, principalmente o rock, ela tem uma influência muito grande sobre as pessoas que usam drogas. No meu caso, o rock, né, claro. Mas no geralzão, parece que o rock é um negócio que mexe assim, bastante com os jovens, né? Você cria uma associação, você acha... Você não está necessariamente dizendo que a pessoa que gosta de rock vai usar drogas. Não. Mas que a pessoa que usa drogas e que quer sair, é bom também deixar o rock. Na verdade, assim, se você já gosta de rock e usa drogas... É meio que associa uma coisa com a outra. Se você já gostava de rock, você começa a usar drogas, depois que você já gostava do rock, começa a usar drogas, fica associado. Eu não sei qual é o estilo de música que a pessoa vai gostar, mas aquele estilo de música vai levar ele, porque ele usava a droga. Existe como que um ritual, às vezes, por trás disso tudo. Né? Eu cheguei a usar drogas, pastor, depois que eu já tinha me convertido, eu cheguei a cheirar cocaína em cima do CD de rock evangélico. Você tem uma ideia. Então é um negócio muito sério, assim. Isso aqui é impressionante, porque assim, Robson, eu como pastor da Igreja Adventista, eu sempre tenho falado sobre essa questão musical. Eu já toquei neste assunto com os nossos jovens, eu já falei aqui no canal sobre o perigo das músicas e, novamente, nós não estamos dizendo que uma pessoa que gosta de determinado estilo musical já é um usuário de drogas, mas é no mínimo curioso que quem usava drogas e ouvia rock cria essas associações. É o que eu nunca vi uma pessoa que é viciado, por exemplo, nessas drogas, como você fala, né, drogas assim pesadas, e vai gostar, por exemplo, de músicas sacras, né, músicas que louvam a Deus. Não dá para fazer o vínculo de uma coisa com outra. Gostar de um Chopin, um Beethoven, não rola, não rola. Tipo assim. Então você no seu segundo conselho, primeiro foi largar os amigos, o seu segundo, esse estilo musical. Alguns costumes, inclusive a música que faz conexão com a droga que você usava. Eu estava vendo um tempo atrás, foi uma pesquisa ou foi uma reportagem que falava sobre os efeitos da música rock sobre o cérebro. E a quantidade de decibéis muitíssimo elevada em um show de rock, aquela música muito alta, com aquela batida muito pesada, aquele rock pesadão, ele, nesse estudo que era feito, ele mostrou que os efeitos psíquicos, né, eu não sei se é químicos, não sei, eu não sei as expressões que foram usadas ali, mas os efeitos que foram trazidos quimicamente ao nosso cérebro, ao cérebro da pessoa... Leva o organismo a produzir esses... Isso, era muito similar ao uso de drogas realmente. Então isso que você me falou fez lembrar dessa matéria, onde trabalhava realmente esse aspecto de que, exatamente, de que o rock, a música rock em um estado assim, a pessoa fica ouvindo ali naquele som bem alto, ele produz um efeito similar. Sim. Uau!
e acompanhado ali da droga que você usa, né? Sim. Parece que é busca pelo ápice, né? O auge do clímax que aquela droga pode oferecer, ouvindo aquele estilo de música que você gosta, especialmente o rock, né? Que tem um leque bem amplo de estilos de rock hoje em dia, principalmente, né? Então é um negócio complexo aí em relação a isso. Então uma coisa importante é deixar esses costumes, abandonar esses rituais. Ok. Por exemplo, para usar o crack, né, que foi uma coisa que eu fiquei os últimos 5 anos assim usando Sim. crack, uma coisa importante de os pais observarem, né, é se encontrar, por exemplo, no Brasil, né, aqui no Brasil também o pessoal fabrica tipo um estilo de cachimbinho, né, para fumar. O crack é tipo uma pedrinha de areia, sabe? E você vai precisar da cinza de cigarro. Não quero explicar muito isso porque não quero, né? Mas você vai, se você não tem esse tal cachimbinho aí, eles usam uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, fazem os furinhos. Então, se o pai encontrar uma latinha de refrigerante amassada ou furadinha assim, com marca de cinza ali, é sinal de que está numa droga muito pesada já. Já tá, o negócio já tá feio demais ali, sabe? Porque as pessoas que usam crack vão fazer esse tipo de coisa para poder queimar ali, usar a droga, o crack, né, em si, aquela pedra do crack. Então, abandonar os costumes, esses costumes todos, tentar se desvincular desse ritual que você tinha para usar a droga, né? Curtindo lá um som, e daí vai enrolar o seu baseado, a sua maconha ali, né? Tentar cortar essas coisas todas. Certo. Mas o caminho que vai ajudar as pessoas a sair e vencer, se tornarem vencedores, só tem um. Dá a dica aí. É Jesus. Eu clamei, pastor. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia, a qualquer momento, comprar uma droga que não era a droga, porque isso acontece também. Às vezes a pessoa morre não pela overdose, pastor. Porque a droga não é a droga. Ele tipo comprou pensando que era uma cocaína limpa, enfim, e veio um monte de produto nada a ver. Exatamente. Imortal. Exatamente. Isso. Exatamente. Qualquer coisa, pessoal, o cara lá que está vendo, ele quer o dinheiro da pessoa. Ele simplesmente quer o dinheiro da pessoa. Talvez ele quer o dinheiro porque ele também é um usuário, ele vai vender qualquer coisa para você, para ele pegar aquele dinheiro para comprar a droga. Entendeu? E ele põe qualquer coisa lá para você, talco, ou uma porção de cocaína muito pequena, com muita porcaria dentro, e pode dar um negócio em você, uma coisa que você nem espera. Eu tenho experiência com essa situação, mas eu tenho experiência de livramento. De livramento. Eu comprei uma vez, estava querendo usar, estava ali, como diz na gíria, fissurado para usar a droga, com muita vontade. Eu bati numa casa lá que me disseram que tinha lá, o cara vendia, eles me deram um pó branco que eu não sei o que era. Pastor, a coisa é tão terrível, porque a pessoa que usa a cocaína, ele sabe se é cocaína porque ele experimenta. Ela amortece a língua, sabe? Sim. Enfim. Então, se os pais acharem qualquer pó branco que ele põe a ponte, não faz mal fazer isso. O pai fazer para põe na língua, se amortecer a língua é cocaína. Né? Tá? Eu sabia que não era cocaína, mas eu queria injetar. Então você comprou o pó. Eu comprei o pó. Viu que não era, mas mesmo assim. Eu queria injetar porque eu queria que acontecesse alguma coisa. E eu enfiava a agulha e apertava a seringa e não injetava. Quando eu tirava, eu fazia assim, espirrava. Punha, não ia. Joguei fora. Porque aquilo ali, eu creio que é uma intervenção divina, pastor. Se aquilo ali tivesse entrado na minha... Eu teria morrido naquele momento, entendeu? Foram muitos livramentos, tem vários. Aí você foi internado, e como foi essa busca por Cristo? Conta isso aí pra gente. Primeiro eu comecei a clamar a Deus mesmo, eu comecei a pedir porque eu sabia que eu ia morrer. Eu trabalhava numa indústria, numa empresa que era uma indústria mecânica, não mecânica de automóvel, mas mecânica industrial, né? E eu trabalhava com umas máquinas especiais e a gente fazia turnos. E eram turnos de 6 horas, de 8 horas, aliás, eram 3 turnos de 8 horas e eu tinha momentos que eu pegava à noite, né? E eu fui contratado, inclusive isso foi uma coisa maravilhosa também que aconteceu na minha vida, né? Eu fui contratado nessa empresa e eles sabendo que eu tinha um problema com drogas. Mas a pessoa falou que me contrataria se eu aceitasse fazer um tratamento. Não era o primeiro, já tinha feito outros. Meu primeiro tratamento foi com 18 anos. Aliás, meu primeiro internamento, né, foi com 18 anos. Infelizmente não abandonei.
Em vez de ter, minha mãe tinha me prometido me dar um carro, e em vez de eu ter o carro, eu tive um internamento. Meu aniversário de 18 anos, pastor. Eu passei internado em São Paulo, isso, enfim. E aí, pulando mais para frente aí a história, né? Já para os finalmente, de como Deus me resgatou, me tirou de lá. Essa pessoa pagou o internamento para mim, era assim, R$100 por dia, foi um dinheiro bom na época, né? R$3.000, fiquei um mês internado. Me recomendaram a não beber. Aquela coisa, né? De você ter que abandonar tudo. Sim. Porque uma coisa puxa a outra, pastor. Principalmente o álcool. O álcool ele tem uma coisa assim de meio que de adormecer, né? De anestesiar. E você parece que não sente quando você está usando aí uma droga mais forte, como a cocaína, por exemplo, né? Sim. Ao contrário, dá a impressão até que se você tiver assim... Dá a impressão não, acontece isso. Se você tiver assim até mal de tanto ter bebido, se você usar cocaína, parece que ela corta um pouco o efeito do álcool e te deixa... Mais sóbrio de novo. Mais legal, isso, exatamente. Meio nessa linha aí. Então, bebendo, eu acabei não conseguindo parar e estava trabalhando nessa companhia. E aí, numa noite, eu usei droga praticamente a noite inteira, não consegui trabalhar. E eu tinha que estar produzindo alguma coisa, né? E praticamente eu não produzi nada lá com as máquinas. E era uma empresa grande, assim, eu estava sozinho na empresa. Eu me lembro que no final que eu tinha usado toda a droga, daí bate aquela tristeza de ter feito aquela coisa, assim, o Espírito Santo agindo, né? Uhum. Aquela coisa terrível, é uma coisa terrível, assim, um sentimento terrível. E eu me ajoelhei lá no meio daquela empresa, sozinho, no final da noite, assim, né? Quase amanhecendo já. E eu chorei aos pés de Jesus, pastor. Eu clamei ao Senhor, porque eu já tinha feito várias tentativas por mim mesmo. E eu não conseguia. Não tinha jeito. Já tinha feito uns 5, pelo menos, internamentos, 6 por aí, internamentos, e não conseguia de jeito nenhum. E eu clamei ao Senhor, e eu tinha um amigo que era policial da Polícia Civil. Aliás, olha aí, eu tô achando a coisa. Eu também já fui policial, né? Então, assim... Não da Polícia Civil, eu já fui policial militar. Oh. Eu usava drogas dentro do quartel. Aliás, existem, infelizmente, né? Infelizmente, muitos policiais que usam drogas, pastor. Então, o que a gente está vendo aqui, e que eu acho muito interessante frisar, é que algumas pessoas já têm na cabeça assim, Robson, quem usa droga é bandido. Não. É um cara que não presta. Não. É um cara... E às vezes a gente já vai com certos preconceitos também. E às vezes a pessoa que usa droga não é necessariamente um bandido. É claro que as drogas podem te levar a esse mundo. Sim. Mas eu tô conversando com um camarada que era casado, e tinha filhos, que trabalhava, já foi policial militar, já trabalhou em empresa, e mesmo assim tinha o vício da droga. Como você falou, a droga não escolhe. Quantas pessoas que são famosíssimas por aí, atores, atrizes, cantores, né, gente que tem dinheiro aí pra, sabe? E são dependentes, são usuários. Sim. Então Robson tinha a sua vida, mas a escravidão da droga, mesmo onde ele estava, seja como policial, quer dizer, é algo até, vamos dizer assim, incompatível, né? Uma coisa que seria, você sabia que era contra o regulamento, claro, contra as regras, e mesmo assim não conseguia se desvencilhar dela. Não conseguia se desvencilhar de jeito nenhum. Fiz vários internamentos, né? E não conseguia. Não conseguia. E aí nesse dia que você clamou por Cristo? Aí nesse dia que eu clamei por Cristo, um amigo meu que era policial civil, né? Sim. Passei a noite ali clamando, passei o resto da noite, o final, na madrugada, assim, né? Clamando ao Senhor, chorando aos pés de Jesus, pedindo, por favor, Senhor, me liberta, porque eu não consigo. Eu clamei, eu chorei aos pés de Jesus. E aí um amigo meu que era policial civil, né? Ele já tinha me oferecido a oportunidade de fazer o internamento. E levou eu, inclusive, numa comunidade evangélica, né? E eu não fiquei nessa comunidade evangélica porque eu tinha um outro vício, que era o vício do cigarro. Ok. E lá na comunidade evangélica eu não podia fumar, né? Então eu não quis ficar e, enfim, fui embora. Mas depois, nessa oportunidade aí que eu clamei ao Senhor pedindo ajuda, né? Ele me levou novamente lá porque eles mudaram de lugar. Sim. E eu decidi daí então largar tudo mesmo. Decidi. Quem sou eu para decidir alguma coisa numa situação dessa, né, pastor? Mas o Espírito Santo colocou na minha mente, não, você vai ter que ir, vai ter que ir. Vai ter que ir. Chutar o pau da barraca agora. Largar tudo de vez. Vai e pronto. E aí eu nem fiquei pensando se podia fumar, se não podia fumar, o que podia fazer, o que não podia fazer. Era um internamento de 9 meses.
É para nascer de novo. Exatamente, pastor. É para nascer. Você Pra falou nascer 9 de meses, novo. não que veio na mente, Exatamente. né? É para nascer de novo. Exatamente, nasci de novo. Deus me levou para aquele lugar para eu nascer de novo. E muito embora eu tenha nascido de novo, né? Eu nasci ainda com, como é que eu vou dizer? Uma criança que nasce de um drogado, pastor, ela nasce no seu sangue já com vestígios da droga que a mãe usa. Ah, sim. Então, muito embora eu tenha nascido de novo lá, Sim. mas eu ainda tinha um pouco, né? Não foi Aham. assim uma coisa... E eu tive queda ainda depois. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa aí nessa história. Vamos chegar lá. Então, daí eu fui para essa comunidade, né? 9 meses casado. Fiquei 9 meses lá com filha, né? Casado. Eu tive que sair do meu emprego. Eu falei para o meu chefe, aquele que me aceitou lá trabalhar, né? E pagou o tratamento, inclusive, para mim. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo. Eu preciso pedir a conta. Eu vou me fazer um internamento, um outro internamento mais intenso, uma comunidade evangélica e tal, e eles me deram as contas, pagaram, não como se eu estivesse pedindo, né? Olha, Deus usando aquelas pessoas, né? Que legal. Mas me dando assim... Como se ele estivesse te demitindo para você ter os benefícios. Exatamente. Então Deus já agindo ali, quando eu tomei essa decisão, Deus agindo. Aliás, queridos, é um negócio maravilhoso, pastor. Toda vez que você, apesar de sentir que você é um fraco, que você não pode, mas se você pedir ajuda para Deus, Deus vai direcionar as coisas, Deus vai abrir as portas. A gente precisa tão somente pedir. Pedir e pedir. Pedir e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia é perfeita. O que ela diz, acontece. Então eu pedi para Deus, Deus começou a abrir as portas. Essa pessoa me levou lá a primeira vez, eu não quis ficar. Mas daí numa segunda vez eu fui com a cara e a coragem, falei, vou me entregar, vou me render. E foi bem assim mesmo, pastor. Vou me entregar, vou me render, vou fazer o que precisava fazer lá, na comunidade evangélica. Fiquei os 9 meses lá. Os 9 meses. Exatamente no dia que eu fiz os 9 meses foi o dia que eu saí. Uau. Eu vi muitas pessoas saindo, entrando e saindo. Eu vi muitas pessoas que tentaram, como eu tentei também anteriormente, sair sem ajuda nenhuma, assim, né, só parar. Voltaram, muitos morreram. A maioria dos meus amigos, pastor, a maioria deles que ficaram lá usando as drogas morreram. A maioria. E alguns que não morreram, até hoje continuam usando droga. Ou se tornaram alcoólatras, né? Ou estão ainda usando drogas, e estão assim com a vida destruída totalmente, família destruída totalmente. Porque quando uma pessoa está nessa situação, pastor, ele não está fazendo mal só para ele. Ele está prejudicando perto, né? toda a família dele, se ele é casado, a família, pai, mãe, primo, tio, tia, todo mundo está sofrendo com ele. Verdade. A comunidade que ele vive, ali o bairro onde ele vive, todo mundo está sofrendo. É um negócio assim... Terrível, né? Terrível. E aí essa pessoa me levou lá, fiquei os 9 meses, eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, nessa comunidade evangélica. E tinha um pastor, é muito legal isso aqui contar, tinha um pastor que ele tinha uma disciplina lá, porque a gente tinha estudos bíblicos, né? Legal. E a gente tinha os louvores, né? E, assim, Deus... A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, né? Vai clareando, até que seja dia perfeito. Não que a gente seja justo, mas somos justificados por Jesus, né? E as pessoas que querem isso, Deus vai dando luz, né? E esse pastor tinha uma disciplina que chamava cura interior. Uau. Muito interessante. Era uma pessoa experiente na questão, né? Porque ele cuidava daquela comunidade. Aliás, foi ele com a esposa dele que formaram aquela comunidade lá em Curitiba. E não bem em Curitiba, mas ali na região metropolitana, Colombo, né? Chamava Hermon, do Monte Hermon. E aí eu fui para esse lugar, né? E tinha essa disciplina lá. E o pastor começou a falar umas coisas de como, inclusive dicas assim, né? De como você abandonar. Inclusive lá na comunidade, pastor, não podia entrar camisetas que tivessem menção de nome de cigarro, menção de bebidas, essas coisas todas, porque é um negócio assim... O negócio é para se desvencilhar de tudo, totalmente, né? Qualquer coisa que te faça... A droga é tão sério, o negócio é tão sério, pastor, que qualquer coisa que te faça lembrar pode ser uma sugestão... Exatamente, uma sugestão do inimigo para fazer você apertar aquele gatilho e voltar para o uso. E aí aquele pensamento vir, né? Não, só vou usar um pouquinho, só essa vez. Já foi. Já era, não adianta. Então, por isso que lá na comunidade não podia fazer uso de nenhum tipo de camiseta como essa, né? Fazendo propaganda de algum tipo de bebida ou qualquer coisa, de cigarro, qualquer coisa assim. E aí fiquei os 9 meses ali e comecei a ter esse contato com a palavra de Deus. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, porque eu já tinha tentado ler a Bíblia antes assim, nunca tive um contato tão profundo com a religião, né? Eu nasci católico, enfim.
Mas nunca tive um contato com a Bíblia, assim, profundo. Sim. Apesar de eu ter tentado ler a Bíblia. Né, ali nessa idade aí, quando eu comecei a usar as drogas, eu tentei uma vez ler a Bíblia, mas não consegui muito longe, não entendi muita coisa, não consegui, não. Aliás, essa coisa da Bíblia também tem uma história triste. Mas são tantas histórias, pastor, não dá para contar tudo, né? Vou pular isso. As pessoas chegam até a queimar a folha da Bíblia usando drogas, né? Enrola a maconha. Uhum. Até falo baixinho porque é até vergonhoso, assim, enfim. Mas hoje eu me alimento, né, da Bíblia, né? Então, assim, hoje eu devoro a Bíblia, né? Então, graças a Deus por isso. Mas comecei a ter contato com a palavra de Deus, e uma coisa que eu gostei muito, assim, nesse contato com a palavra de Deus, eu comecei lendo Paulo. E aí, lendo Paulo, assim, eu lia, poxa, deixa eu ler, são 66 livros na Bíblia. Agora eu sei que são 66, mas naquela época eu nem sabia que eram 66 livros. Então eu li ali uma carta de Paulo e falava, nossa, já li um livro, quero ler mais um. E aí lia outro, assim, eu acho o Paulo um cara, assim, muito inteligente, né? Um cara fantástico, Paulo, né? Vou ter o prazer de um dia conhecê-lo na eternidade, né? Então aquilo foi me incentivando a ler a Bíblia, sabe? E o trabalho que o pastor fazia ali de cura interior, né, explicando como é que a coisa... E ele tinha uma habilidade para fazer isso, já tinha experiência de alguns anos, né, trabalhando com pessoas drogadas ali, um trabalho fantástico que ele fazia ali, né? E com esse contato com a Bíblia, né, conhecendo a Bíblia, eu fui adquirindo força, poder do Espírito Santo, e fui me desvencilhando. Aí aconteceu uma coisa bacana. Depois que eu saí dos 9 meses lá, sim, eu conheci uma pessoa, eu comecei a trabalhar com táxi daí, né? E eu conheci uma pessoa, pastor. Isso que você disse que era o maravilhoso que você ia contar. Isso, essa parte é um negócio assim fantástico, porque eu conheci uma pessoa nas madrugadas ali de taxista, né? Eu ficava no meu carro, já eram convertidos, já tinha me batizado numa igreja evangélica e tal, né? E eu ficava com a minha Bíblia ali dentro do carro, lendo, enquanto os taxistas estavam lá, tomando café e contando piada e comendo aquelas coisas de bar, né? Aqueles, na madrugada, né? Vamos comer coxinha lá, comer aquelas coisas lá de bar aí, né? E esse rapaz, ele me viu algumas vezes na madrugada ali, dirigindo táxi, ele também era taxista, né? E ele vinha, conversava um pouquinho comigo, e ia embora, te vejo outro dia, e daí voltou outro dia e tal, eu encontrava com ele, aí eu tinha parado de fumar, né? Tinha parado de beber, não estava usando droga, tomava café, porque supostamente, né? Entre aspas, né? Diz que o café é estimulante para você não dormir, né? E eu trabalhava de madrugada, né? Enfim. Eu oferecia café para ele e ele nunca aceitava. Os taxistas, todos os outros, vinham lá, pediam café, sabiam que eu tinha café, vinham, pediam, eu dava um cafezinho para cada um ali, né? E eu se oferecia, ele nunca tomava. Eu achava ele muito estranho, pastor. Porque ele vinha comendo banana na madrugada, comendo maçã. Eu falava, nossa... Todo natural. Todo natural, diferente. Assim, mas uma pessoa assim... Rogério é o nome dele. Uma pessoa assim, calmo, sabe? Assim, uma pessoa tranquila, calma, assim. Eu falava, nossa, ele é diferente, ele é muito diferente, né? E ele falou uma vez para mim assim, Robson, eu vejo que você fica aí sempre no seu carro. Algumas vezes ele entrou no táxi, a gente conversou, né? E eu vejo que você sempre está com a sua Bíblia, tem até hoje, né? Bíblia Thompson, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, né? Sim. A Bíblia de estudos, assim, bem conceituada no mundo evangélico. Tem algumas coisas muito interessantes ali que... sim. Fantástico. Né? Enfim, aí ele falou, eu sempre vejo que você está com a sua Bíblia. Você não gostaria de fazer um estudo bíblico? Aí eu falei, sim, eu gostaria. Aí ele falou, vou te levar para um amigo. E isso foi o que fez a diferença, pastor, na minha vida. Ele te conduziu para alguém que... Ele não era o que dá o estudo, mas ele... Me levou para uma pessoa que dava o estudo bíblico, que era concunhado dele. Olha que eu nem sabia, incrível. O Del Darino, o nome dele. Talvez ele vai assistir esse vídeo aí, vai ver eu falando dele aqui, né? Foi assim, o momento da virada, né? Como tem um programa aí da televisão, é o momento da virada, né? Quando eu conheci o Del Darino, a gente fez o estudo, eu não sei porque ele achou que eu podia fazer, e eu fiz o estudo do Apocalipse com ele. Não entendi muita coisa, confesso que o primeiro estudo eu não entendi muita coisa, né? Daí o meu amigo que trabalhava naquela companhia lá que eu trabalhava, morava naquele bairro. Eu voltei a trabalhar naquela companhia depois. Sério? Sério, eles contrataram de novo. Olha que coisa incrível. Ele gostava mesmo de você. Gostava, não sei. Deus estava nesse negócio, né? Deus estava nesse negócio. Legal. E aí eu pegava carona com meu amigo e ia estudar lá o Apocalipse com o Del Darino. Um dia o meu amigo falou, mas o que você está fazendo aí? Eu falei, estou estudando a Bíblia. Ele falou, mas eu também queria estudar a Bíblia. Olha só. Aí eu falei para ele, eu vou falar com o Del Darino. Daí o Del Darino falou, não, vamos terminar aqui, depois você chama ele. Aí... terminei, fiz de novo o Apocalipse com o meu amigo. Aí você fez o curso do Apocalipse, depois repetiu o curso do Apocalipse. Isso. Agora com um amigo. Com um amigo. Aí dessa segunda você entendeu mais, né? Entendi mais. Aí depois eu fiz uma terceira vez. Porque daí ele chamou a esposa dele, a cunhada dele, a minha esposa veio e todo mundo fez, todo mundo se batizou. Só abrindo parênteses aqui,
Hoje ele é professor nessa área de Apocalipse, Amém. porque gosta de estudar o Apocalipse, é um excelente estudioso das profecias e dá estudos bíblicos aqui Amém. para as pessoas, dá estudo Amém. bíblico sobre Daniel, sobre Apocalipse, e isso é muito bom. Amém. Então agora eu estou entendendo de onde que veio o seu gosto pelo Apocalipse, Exatamente. pelas profecias. Mas ainda teve um tropeço no caminho, pastor. Sério? Teve um tropeço ainda no caminho. Mas aí teve uma grande diferença. Foi um pequeno tropeço, mas teve o tropeço, né? Uhum. E a gente tem que ser sincero e honesto aqui com o milagre todo que Deus fez, né? Eu tive uma queda depois por causa de uma decepção que aconteceu, não vou entrar nos detalhes, né? Uma decepção que aconteceu na minha vida, eu tive uma queda. Uhum. E o que fez a diferença agora? O conhecimento da palavra de Deus, pastor. Foi as promessas do Senhor Jesus. Foi o conhecimento das profecias, de saber que há um Deus que vai voltar, que tem um plano de resgate. Isso me deu força para, mais uma vez, fazer mais um internamento. E graças a Deus, fazem 10 a 15 anos, 10 que eu estou aqui, uns 15 anos já, que graças a Deus eu estou em pé diante de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém. E pelo Amém. conhecimento da palavra de Deus. Aí vem aquele texto bíblico, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. O justo, ele pode cair, mas ele sempre se levantará. Eu achei muito legal, né, o fato de você ter sido sincero, honesto, nesse sentido de que mesmo após a conversão ainda houve uma queda, mas Deus te capacitou. E eu achei legal também o que foi que desta vez fez a diferença, né? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecer a palavra, conhecer as profecias, conhecer a vontade de Deus. É que antes você era alguém que queria vencer, mas não conhecia a Deus. Agora você já conhecia e sabia o poder que ele tinha sobre a sua vida. Gente... E mais uma coisa que eu queria falar pois que é importante, pois não. Desculpe. Pastor, vai ser muito difícil alguém que quer abandonar um vício, tirar alguma coisa da sua vida. Se você tira aquilo da sua vida e você deixa o espaço vazio, aquilo provavelmente vai voltar. Você tem que tirar aquilo e preencher com outra coisa. Com uma coisa muito melhor. Então, preencher a vida com o conhecimento da palavra de Deus, com a comunhão com Jesus, é o que vai fazer toda a diferença. Eu conheci pessoas que saíram e voltaram, e morreram nessa ida e volta. Mas aqueles que se apegaram a Jesus, muitas pessoas eu conheci também que saíram porque se apegaram às promessas de Jesus, se apegaram ao conhecimento da palavra de Deus. Essas pessoas foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como eu tenho sido, pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Olha, queridos, que experiência, não? Que experiência fantástica, que história, dá vontade da gente ficar aqui o dia todinho conversando sobre... 20 anos, dá para escrever livros. Rapaz, você já parou, deveria considerar essa possibilidade de escrever um livro, não é? De como Deus tirou você de lá. É bem verdade que existem várias pessoas que têm testemunhos assim bonitos também, mas todo testemunho ele é singular. Ele é único, porque ninguém vive... eu vivi uma experiência parecida, porque igual não existe possibilidade. Cada pessoa, cada milagre, Deus age na vida de cada um de uma forma diferente. Não é? Eu vou trazer outras pessoas aqui para contar experiências, mas, Robson, que mensagem poderosa, que testemunho poderoso. E eu queria encerrar esse nosso momento pedindo a você que deixe uma mensagem com os nossos jovens, com a nossa juventude, para os jovens e para os pais. Seja quem já está usando, quem não está usando, nunca usou, mas tem curiosidade, tem amigo que usa e já ofereceu e está naquela dúvida, vou, não vou. Para os pais, não, isso não vai acontecer, meu filho é da igreja, mas tu conhece todos os amigos que ele tem na escola, na rua, enfim. Que conselho você dá para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Que conselho você dá para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Olha, pastor, teriam várias coisas que poderiam ser ditas. Uma coisa que eu tenho comigo, assim, que eu queria deixar para os jovens, assim, ou para qualquer pessoa que tem esse pensamento de fazer essa experiência, né? Que pode ser uma experiência sem volta, você nunca vai se arrepender de alguma coisa que você nunca experimentou. Mas de algo que você experimentou, é bem provável que vai, principalmente nessa questão das drogas, né? Isso vai ser uma coisa que vai ser uma catástrofe na sua vida. Vai ser uma catástrofe. Tenha certeza disso. O inimigo, é o diabo ao derredor querendo buscar que ele possa estragar. Então não corra o perigo de deixar passar pela sua mente essa vontade de querer experimentar só por curiosidade. Pela curiosidade morreu o gato, dizia o ditado, né? Então, muito cuidado. Você não vai se arrepender de alguma coisa que você nunca experimentou. Mas de algo que você pensa que pode ser legal, pode ser uma coisa
uma armadilha do inimigo para destruir a sua vida. Então não corra esse risco de ter a curiosidade, de querer experimentar. Se passar pela sua cabeça, lembre de Deus, lembre que há um Deus que pode te ajudar a esquecer esse desejo, esse pensamento, essa curiosidade. Não se deixe influenciar pelas pessoas que estão ao seu redor. Não se incomode em dizer que vão dizer de você que você não tem coragem, que você não sei o quê, porque eu vejo assim, a Bíblia diz, né? Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Você quer viver? Então, siga nos caminhos de Jesus. Se por acaso você está envolvido já com essa situação de drogas, peça ajuda. Peça ajuda, porque o final vai ser trágico na sua vida. Peça ajuda. Se não morrer, se a pessoa não morrer, pastor, ele vai perder muitas coisas bonitas que ainda existem nesse mundo, que ele poderia aproveitar, de um bom casamento, de uma boa profissão, de ter conhecimento, de poder viajar, de poder usufruir algumas coisas boas ainda nesse mundo antes da volta de Jesus. E, principalmente, vai correr o risco de perder a salvação. A vida eterna, que é o pior de tudo, né? Perder a salvação. Então, assim, não tenha curiosidade, né? Você não vai se arrepender, de alguma coisa que você nunca experimentou. Ponha isso na mente. Uau, que frase impactante. Olha, a palavra do Senhor diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final terminam em caminhos de morte. Cuidado, jovem. Nem todo mundo tem o privilégio de entrar neste mundo e ser resgatado como o Robson foi. Então, o conselho que a gente dá para você é esse. Toma cuidado, não vai nessa curiosidade. E lembre-se do que o Robson falou, você nunca vai se arrepender daquilo que você nunca usou. Então, fica com Deus, que Deus abençoe. Esperamos que esse testemunho seja útil para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse testemunho, alguém que precisa, sabe, dizer, puxa, há esperança para mim, encaminha, manda para ele, diz, olha, ele conseguiu, você também pode, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.